No princípio, antes que houvesse forma ou tempo como conhecemos, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Então, Deus disse: haja luz. E a luz surgiu, rompendo as trevas. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz dia e as trevas noite. Foi a tarde e manhã, o primeiro dia. Deus prosseguiu, dizendo: haja uma expansão no meio das águas. Assim, ele fez a expansão, separando as águas de baixo das águas de cima. A essa expansão, Deus chamou os céus. Foi a tarde e a manhã, o segundo dia. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas debaixo dos céus se ajuntassem num só lugar, para que a porção seca aparecesse. A porção seca chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Deus viu que era bom. A terra, por ordem divina, produziu erva verde, erva que dá semente a árvores frutíferas. Cada planta surgiu segundo a sua espécie, com a semente em si mesma. Deus viu que era bom. Foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. No quarto dia, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus. Ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Deus os colocou nos céus para iluminar a terra e para separar a luz das trevas, servindo de sinais para tempos, dias e anos. Deus viu que era bom. Foi a tarde e a manhã, o quarto dia. No quinto dia, Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a terra. Deus criou as grandes criaturas marinhas e todo ser vivente que se move nas águas, e toda ave, cada um segundo a sua espécie. Deus os abençoou, ordenando que fossem frutíferos, se multiplicassem e enchessem as águas e a terra. Deus viu que era bom. Foi a tarde e a manhã, o quinto dia. No sexto dia, Deus disse: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Assim, surgiram o gado, os répteis e as feras da terra, cada um segundo a sua espécie. Deus viu que era bom. Então, em um ato singular, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem, para dominar sobre toda a criação. Deus os abençoou e lhes disse para frutificar, multiplicar e encher a terra, sujeitando-a, deu-lhes toda a erva e árvore frutífera para mantimento. Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. No sétimo dia, tendo Deus completado a obra que fizera, ele descansou de toda a sua obra. Este é o relato da majestosa criação, um testemunho do poder e da sabedoria do Criador. Marte, o planeta vermelho, sempre capturou nossa imaginação. Mas o que realmente sabemos sobre este mundo vizinho? Prepare-se para descobrir fatos incríveis sobre o nosso próximo destino no espaço. Marte é crucial para a exploração espacial. Sua proximidade com a Terra o torna um alvo ideal para missões que buscam desvendar a história do Sistema Solar. Cientistas investigam se o planeta já abrigou água líquida, um ingrediente-chave para a vida. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. Com mais de 21 km de altura, ele é 3 vezes maior que o Monte Everest. Sua imensidão é possível pela ausência de placas tectônicas em Marte. Assim como a Terra, Marte tem estações do ano. No entanto, cada estação dura cerca de 6 meses terrestres. As temperaturas variam drasticamente, indo de 20 graus Celsius no verão a impressionantes menos 125 graus Celsius no inverno. Um espetáculo único em Marte é o pôr do Sol. Devido à fina atmosfera cheia de poeira vermelha, a luz se dispersa de forma diferente. O resultado é um pôr do Sol com tons azulados, contrastando com o céu avermelhado durante o dia. Marte possui 2 luas, Phobos e Deimos. Elas são pequenas e têm formas irregulares, parecendo asteroides capturados pela gravidade marciana. Curiosamente, Phobos está em uma lenta rota de colisão com o planeta. Grandes extensões da superfície marciana são cobertas por antigas planícies de lava vulcânica. Áreas como a planície de Tarsis são formadas por rochas ricas em ferro e magnésio. Isso confere a essas regiões uma aparência escura e relativamente lisa. Em 2021, a NASA fez história com o helicóptero Ingenuity. Ele realizou o primeiro voo controlado em outro planeta. Essa missão testou a viabilidade de voar na atmosfera rarefeita de Marte, abrindo novas possibilidades de exploração.
A atmosfera marciana é muito fina e composta por mais de 90% de dióxido de carbono. Essa composição e densidade não oferecem proteção contra a radiação solar. Isso representa um grande desafio para a sobrevivência humana no planeta. Marte continua a nos surpreender e inspirar. Cada nova descoberta nos aproxima de entender nosso lugar no cosmos e o potencial para a vida além da Terra. Cleópatra, a última rainha do Egito, surpreendentemente não tinha sangue egípcio. Ela era de origem grega macedônia, descendente direta de Ptolomeu e Sóter, um dos generais de Alexandre, o Grande. Foi a primeira de sua dinastia a se dar ao trabalho de aprender a língua egípcia. A dinastia ptolomaica tinha costumes peculiares. Cleópatra provavelmente nasceu de uma união entre irmãos, uma prática comum para manter a linhagem pura. Seguindo a tradição, ela se casou com dois de seus irmãos mais novos, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV, para garantir seu direito ao trono. Embora sua beleza seja lendária, o poder de Cleópatra residia em sua mente afiada. Ela falava cerca de 7 idiomas e era versada em filosofia, astronomia e, crucialmente, oratória. Sua capacidade de comunicação e intelecto eram suas maiores armas de sedução política. A luta pelo poder no Egito ptolomaico era brutal. Cleópatra esteve envolvida na morte de 3 de seus irmãos. Ptolomeu XIII morreu em batalha contra as forças de César e Cleópatra. Ptolomeu XIV possivelmente foi envenenado por ordem dela. E Arsínoe, sua irmã mais nova, foi executada a seu pedido em Éfeso. Cleópatra sabia fazer uma entrada triunfal. Seu famoso encontro com Marco Antônio no rio Cídno é um exemplo. Ela chegou em um navio com popa dourada, velas púrpuras e remos de prata, vestida como a deusa Afrodite, cercada por incenso e servos fantasiados de cupidos. Cleópatra foi amante de Júlio César e viveu em Roma até o assassinato dele em 44 a.C. Sua presença na capital romana causou sensação e influenciou a moda e os costumes das mulheres romanas da elite. Com Marco Antônio, Cleópatra formou um grupo notório chamado Fígados Inimitáveis. Eles organizavam banquetes luxuosos, jogos e concursos, vivendo uma vida de prazeres e excessos que escandalizava a conservadora Roma. Cleópatra não era apenas uma rainha de salão. Na Batalha de Áxio, em 31 a.C., ela comandou a frota egípcia ao lado de Marco Antônio contra Otaviano. Apesar de sua coragem, a batalha resultou em uma derrota decisiva para suas forças. Após a derrota em Áxio, Cleópatra morreu em 30 a.C. A história mais famosa diz que ela se matou com a picada de uma áspide. No entanto, o método exato de sua morte permanece um dos grandes mistérios da história. Aninhado nas montanhas da Transilvânia, ergue-se um castelo envolto em lendas e mistério. O Castelo de Bran, conhecido mundialmente como o Castelo do Drácula, atrai viajantes e curiosos há séculos. Mas o que realmente se esconde por trás de suas muralhas antigas? A fama do castelo vem do romance gótico de Bram Stoker, Drácula. Stoker imaginou um castelo assustador no alto de um vale, estranhamente semelhante a Bran. No entanto, o autor irlandês nunca pisou na Romênia, criando a lenda sem nunca ver o local. A inspiração para o Conde Drácula veio de uma figura histórica real, Vlad III Drácula, conhecido como Vlad, o Empalador. Este governante da Valáquia era famoso por sua crueldade. Embora sua ligação com Bran seja tênue, ele teria sido prisioneiro ali por um curto período no século XV. Muito antes de Stoker, os romanos locais já acreditavam em Strigoi. Eram espíritos que se levantavam dos mortos para sugar o sangue dos vivos. Durante o dia, pareciam pessoas normais, mas à noite, suas almas deixavam o corpo para atormentar os vizinhos. O castelo teve moradores reais, longe das lendas de vampiros. Em 1920, tornou-se residência de verão da Rainha Maria da Romênia, neta da Rainha Vitória. Ela restaurou e transformou o castelo com carinho, tornando-o um lar para a família real. Durante a Segunda Guerra Mundial, a princesa Helena, filha da Rainha Maria, usou o castelo de forma nobre. Enfermeira qualificada, ela o transformou em um hospital. Ali, soldados feridos recebiam tratamento e cuidado em meio ao conflito. Todo o castelo misterioso guarda um segredo, e Bran não decepciona. Uma passagem secreta conecta o primeiro e o terceiro andares. Ela foi descoberta durante reformas no século XX, escondida atrás de uma lareira antiga. Hoje, o Castelo de Bran é um dos marcos mais visitados da Romênia. A lenda do Drácula impulsionou o turismo na região.
O castelo funciona como museu, exibindo artefatos e contando sua longa e fascinante história, misturando fato e ficção. Se inscreva para mais curiosidades. As Pirâmides de Gizé, em segredos milenares revelados. Bem-vindos, exploradores da história! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante ao coração do Egito Antigo, para desvendar os mistérios das Pirâmides de Gizé. Preparem-se para uma imersão em um mundo de faraós, deuses e construções colossais. Contrário ao que muitas fotos sugerem, as pirâmides não estão isoladas no deserto. Elas se erguem no Planalto de Gizé, na periferia da moderna cidade de Gizé, bem próximas ao majestoso rio Nilo. Uma localização estratégica que facilitava o transporte de materiais. As Pirâmides de Gizé são a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo. E o mais incrível: elas são a única maravilha que ainda podemos admirar em toda a sua grandiosidade. Um testemunho da engenhosidade e da ambição humana. Engana-se quem pensa que existe apenas uma pirâmide. Na verdade, o Egito abriga mais de 130 pirâmides. Somente no Planalto de Gizé, encontramos 9 dessas estruturas imponentes. Apesar de sua fama, as Pirâmides de Gizé não foram as primeiras. A honra pertence à Pirâmide de Degraus de Djoser, em Saqqara. Ela foi construída cerca de 70 anos antes da Grande Pirâmide de Gizé. Infelizmente, a grandiosidade das pirâmides também atraiu a cobiça. Poucos séculos após sua construção, elas foram alvo de ladrões de túmulos em busca de tesouros e relíquias. A Grande Pirâmide de Quéops é um prodígio da engenharia. Ela é alinhada com precisão impressionante às direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. Um feito que desafia a nossa compreensão da tecnologia da época. Estima-se que entre 20 e 40 mil pessoas trabalharam na construção da Grande Pirâmide. Uma força de trabalho colossal para erguer essa estrutura monumental. A Grande Pirâmide é composta por mais de 2,3 milhões de blocos de pedra. Alguns desses blocos pesam incríveis 80 toneladas. Imaginem a logística necessária para transportar e posicionar essas pedras. Originalmente, as pirâmides eram cobertas por calcário branco polido. Esse revestimento refletia a luz solar, criando um espetáculo deslumbrante. Restos desse revestimento ainda podem ser vistos na Pirâmide de Khafre. Com o passar dos séculos, a erosão e a ação do tempo cobraram seu preço. As pirâmides perderam parte de sua altura original, mas sua imponência permanece inabalável. Cada pirâmide principal é cercada por um complexo de estruturas associadas. Incluem pirâmides menores, templos e tumbas de familiares do faraó. Um verdadeiro complexo funerário. Em 1979, as Pirâmides de Gizé foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. Um reconhecimento da sua importância histórica e cultural para toda a humanidade. Elas dividem esse título com outros monumentos da antiga cidade de Mênfis. Quer saber mais? Se inscreva! Na base noroeste do majestoso Monte Fuji, no Japão, estende-se uma vasta e densa floresta conhecida como Aokigahara. Com aproximadamente 38 km², ela é popularmente chamada de Jukai, o Mar de Árvores. Esta floresta singular é marcada por um terreno acidentado, pontuado por numerosas rochas e cavernas de gelo. Algumas dessas formações naturais se tornaram, ironicamente, pontos de interesse turístico. A densidade da vegetação em Aokigahara é notável. As árvores crescem tão próximas umas das outras que bloqueiam significativamente a passagem do vento. Essa característica, combinada com a surpreendente ausência de vida selvagem em muitas áreas, confere à floresta uma atmosfera de silêncio profundo e quase opressivo. É um silêncio que se distingue do silêncio natural de outras paisagens. Aokigahara não é apenas um local geográfico, é também um espaço carregado de história e lendas. Muitas narrativas antigas cercam esta floresta. Algumas dessas lendas a conectam diretamente com o folclore japonês. Elas falam de demônios, fantasmas e espíritos malignos que supostamente habitam suas profundezas. Essa associação com o sobrenatural e o sombrio não é recente. A floresta tem sido, por séculos, um lugar envolto em mistério e temor reverencial. Infelizmente, Aokigahara ganhou notoriedade mundial por uma razão muito mais trágica. A floresta tornou-se um local tristemente comum para suicídios. É considerado o local de suicídio mais frequente no Japão. Globalmente,
fica atrás apenas da Ponte Golden Gate, em São Francisco, em número de ocorrências. As estatísticas oficiais sobre suicídios na floresta começaram a ser registradas de forma mais consistente a partir de 1970. Antes de 1988, a média era de cerca de 30 casos por ano. No entanto, esses números começaram a aumentar. Em 1998, foram encontrados 57 corpos, um recorde para a época. O ano de 2002 registrou um pico alarmante, com 78 corpos descobertos. Em 2003, esse número chegou a 100. A partir de 2003, o governo japonês tomou a decisão de parar de divulgar os números exatos de suicídios encontrados na floresta. O objetivo era tentar diminuir a associação pública entre Aokigahara e o ato de tirar a própria vida. Apesar da suspensão da divulgação oficial, dados informais e referências de outras entidades continuaram a surgir. Em 2004, por exemplo, foram relatados 76 suicídios na floresta. Em 2015, houve um aumento drástico nas tentativas. Embora o número de atos consumados tenha sido de 158, o total de pessoas que tentaram o suicídio na floresta naquele ano chegou a 800. Historicamente, o mês de outubro tem sido o período com maior número de suicídios no Japão. Isso coincide com o fim do ano fiscal no país, um período de grande pressão para muitos. O alto índice de suicídios em Aokigahara levou as autoridades japonesas a agir. Placas foram instaladas em pontos estratégicos da floresta. Essas placas contêm mensagens em japonês e inglês. Elas buscam desencorajar as pessoas a cometerem o ato, oferecendo palavras de apoio e números de telefone para linhas de ajuda. Desde a década de 1970, uma prática sombria, mas necessária, ocorre regularmente na floresta em a caça ao corpo. Esta operação envolve um grupo dedicado de policiais, voluntários locais e, por vezes, jornalistas. Eles percorrem a floresta em busca de corpos. O solo da floresta, composto principalmente por rocha vulcânica, é extremamente difícil de penetrar. Isso torna a recuperação de corpos uma tarefa árdua. Alguns historiadores sugerem que a prática de abandonar pessoas doentes ou idosas na floresta, a conhecida como bazuchi, pode ter ocorrido ali em tempos de fome, no século XIX. Isso teria contribuído para a aura sombria do local. A floresta é frequentemente descrita como assombrada pelos fantasmas daqueles que ali morreram. Essa crença popular reforça seu apelido de Floresta do Suicídio. Existem diversas trilhas não oficiais que serpenteiam pela floresta. Muitas delas são criadas e usadas por aqueles que se aventuram para longe dos caminhos principais. Algumas dessas trilhas são utilizadas na caça ao corpo. Outras podem ter sido abertas por pessoas que consideravam cometer suicídio, mas hesitaram. Nos últimos anos, excursionistas e turistas começaram a marcar os caminhos com fita plástica. O objetivo é não se perder na densidade da floresta e conseguir encontrar o caminho de volta. Embora as autoridades removam essas fitas periodicamente para evitar o acúmulo de lixo, muitos visitantes continuam a deixá-las nas árvores. A maior concentração dessas marcações é encontrada no primeiro quilômetro da floresta. Elas seguem as trilhas que levam aos pontos turísticos mais conhecidos, como a Caverna de Gelo e a Caverna do Vento. Após esses pontos turísticos, a floresta se torna mais selvagem e intocada. As trilhas são poucas e os sinais da presença humana diminuem drasticamente. O número de habitantes locais que visitam a floresta diminuiu ao longo do tempo. Em contraste, o número de turistas, impulsionado em parte pela notoriedade sombria, parece estar aumentando. É crucial distinguir entre os turistas e os indivíduos que entram na floresta com a intenção de cometer suicídio. São grupos distintos, embora ambos contribuam para a complexa atmosfera do local. Aokigahara permanece um lugar de beleza natural impressionante, mas inseparavelmente ligada a uma profunda tristeza humana. É um local que exige respeito. Respeito pela natureza intocada em suas áreas mais remotas. Respeito pela história e pelas lendas que a cercam. E, acima de tudo, respeito pelas vidas perdidas ali e pela dor que levou essas pessoas a buscarem refúgio final em seu silêncio. A floresta é um lembrete sombrio das lutas internas que muitos enfrentam. Se inscreva para mais curiosidades e histórias. Antártida em suas curiosidades. A Antártida, um reino de gelo e mistério, fascina e intriga.
Esqueça a ideia de um deserto inabitável. A Antártida pulsa com vida, desde minúsculas criaturas marinhas até pinguins imperiais majestosos. A Antártida é um laboratório natural, um desafio para exploradores e um espelho para nossa responsabilidade ambiental. Uma aventura congelante que nos convida a refletir sobre o futuro do nosso planeta. A Antártica é o lugar mais frio do planeta, com temperaturas médias no inverno chegando a menos 60 graus Celsius. É também o maior deserto do mundo, com baixíssima precipitação anual. A Antártica abriga 90% do gelo do planeta, o que equivale a cerca de 70% da água doce em estado sólido. O centro da Antártica é um grande planalto de gelo, com altitudes que variam entre 1.500 e 4.000 metros acima do nível do mar. A Antártica é também o continente mais alto da Terra, com uma altitude média de 2.040 metros. O continente é conhecido pelos ventos extremamente fortes, que chegam a velocidades de 300 km por hora em algumas áreas. Apesar de estar coberta de gelo, a Antártica é o maior deserto do mundo devido ao baixo índice de precipitação. A Antártica é um importante refúgio para diversas espécies de vida marinha, como pinguins, focas, baleias e krill, um pequeno crustáceo que está na base da cadeia alimentar. É o único continente do planeta sem espécies de répteis devido às baixas temperaturas. O pinguim imperador é um dos animais mais emblemáticos da Antártica, com sua plumagem escura e seu porte elegante. A foca leopardo é um predador carismático, com sua aparência elegante e sua habilidade de nadar em águas geladas. A baleia franca é uma das baleias mais comuns na Antártica, conhecida por suas canções e seu comportamento sociável. Terra sem dono, a Antártica não pertence a nenhum país, e o Tratado Antártico estabelece que a região é uma zona desmilitarizada, reservada para a paz e a ciência. A Antártica é conhecida por ter o ar e a água mais puros do planeta. Não há cidades na Antártica, apenas estações de pesquisa e bases militares. Quer saber mais? Siga a página para mais curiosidades. Em Veneza, entre os canais e a história, ergue-se o Palácio Ca`adário. Uma joia arquitetônica do século XV, mas envolta em um véu de mistério e tragédia. Diz a lenda que este palácio é amaldiçoado, trazendo infortúnio e morte a seus proprietários. Apesar da sinistra reputação, o Ca`adário continua a fascinar e atrair. Recentemente, foi vendido por uma soma impressionante, provando que nem mesmo uma maldição milenar pode diminuir o valor de uma propriedade tão única. Mas de onde vem essa lenda? O palácio foi construído no final do século XV para Giovanni Dario, um influente secretário do Senado veneziano. A lenda sombria começou cedo, com rumores de que o próprio Giovanni morreu antes mesmo da conclusão da obra. Ao longo dos séculos, a história se repetiu. Comerciantes faliram, poetas encontraram fins trágicos, e amantes sucumbiram a destinos cruéis. Cada novo proprietário parecia adicionar um capítulo à macabra narrativa do Ca`adário. A atenção da mídia ao longo do tempo, destacando as mortes e desgraças associadas ao palácio, certamente ajudou a cimentar a lenda na cultura popular. O mistério vende, e o Ca`adário tem mistério de sobra. No entanto, historiadores como Zorzi lançam luz sobre os fatos. Ele aponta que algumas das histórias são distorções. A filha de Giovanni Dario, Marietta, por exemplo, não teve uma morte precoce e seu marido não encontrou um fim trágico, mas sim político. Ainda assim, não se pode negar que o palácio foi palco de eventos sombrios. Nos anos 70, um conde italiano foi assassinado ali por seu amante. Mais recentemente, o baixista do The Who, John Entwistle, morreu de overdose após uma estadia no Ca`adário. Esses incidentes reais alimentam a lenda, tornando difícil separar o mito da verdade. O palácio guarda segredos em suas paredes antigas, testemunha de séculos de história, fortuna e, talvez, infortúnio. Apesar da fama de amaldiçoado, o Ca`adário foi vendido por 18 milhões de euros. Isso sugere que, para alguns, o fascínio histórico e arquitetônico supera qualquer superstição. O palácio permanece, um ícone de Veneza, um enigma histórico e um lembrete de como lendas podem persistir, misturando-se com a realidade e desafiando a lógica do mercado imobiliário. No coração dos canais de Xochimilco, ao sul da cidade do México, esconde-se um lugar envolto em mistério e lendas sombrias. É a Ilha das Bonecas, um destino que atrai curiosos, historiadores e fãs do macabro de todo o mundo.
Não é um paraíso tropical, mas sim um cenário bizarro onde centenas de bonecas, de todos os tipos e tamanhos, pendem de árvores e estruturas. Seus olhos vazios parecem seguir os visitantes, criando uma atmosfera inquietante e inesquecível. A história da ilha está intrinsecamente ligada a Dom Julián Santana Barreira, seu antigo e recluso proprietário. Em meados do século XX, Dom Julián começou a habitar esta pequena chinampa. Ele vivia isolado, cultivando sua terra, mas logo desenvolveu uma obsessão peculiar: colecionar bonecas. Ele as encontrava no lixo ou as trocava por produtos de sua horta. Após a morte de Dom Julián em 2001, sua família decidiu abrir a ilha ao público. O que antes era um refúgio solitário tornou-se uma atração de turismo negro. Além das centenas de bonecas espalhadas, a ilha possui um pequeno museu. Ele exibe artigos de jornal sobre Dom Julián e a ilha, preservando sua estranha história. Em sua antiga cabana, a primeira boneca que ele coletou está exposta. Também se encontra Agostina, sua boneca favorita, testemunhas silenciosas de sua vida reclusa. A lenda mais difundida conta que Dom Julián encontrou o corpo de uma menina afogada nos canais próximos. Ou talvez ele não tenha conseguido salvá-la. No dia seguinte, ele encontrou uma boneca flutuando. Acreditando que pertencia à menina, ele a pendurou em uma árvore em sua memória. Ele via a boneca como um talismã para afastar maus espíritos. Alguns dizem que ele encontrou uma segunda boneca no dia seguinte, intensificando seu medo. A especulação cresceu, o espírito da jovem assombrava a ilha. Para apaziguá-la, Dom Julián teria começado sua busca incessante por mais bonecas. Ele as pendurava por toda parte, na esperança de acalmar a alma inquieta. A existência da menina afogada nunca foi confirmada, mas a lenda persiste. Em 2001, o sobrinho de Dom Julián o visitou. Enquanto pescavam, Dom Julián, então com 80 anos, cantava, afirmando que sereias o chamavam da água. O sobrinho se ausentou brevemente. Ao retornar, encontrou Dom Julián sem vida, de bruços no canal. Ele estava exatamente no mesmo local onde a menina teria se afogado anos antes. Uma coincidência arrepiante que alimenta ainda mais a lenda. Desde que a ilha foi aberta, relatos estranhos surgiram. Visitantes afirmam ter visto as bonecas moverem a cabeça ou os braços. Alguns juram que os olhos das bonecas se abrem e fecham. O mais perturbador são os sussurros que alguns visitantes dizem ouvir. Parece que as bonecas conversam entre si, ou talvez com os espíritos que habitam a ilha. A atmosfera é carregada de uma energia inexplicável. Hoje, a Ilha das Bonecas é acessível por trajineras, os barcos típicos de Xochimilco. Alguns barqueiros se recusam a ir por superstição. Os visitantes frequentemente deixam oferendas para as bonecas. Buscam milagres, bênçãos ou simplesmente tentam apaziguar os espíritos. Alguns trocam as roupas das bonecas, cuidando delas como se fossem santas. A ilha se tornou um local de devoção macabra, um santuário de plástico e lendas. É um lembrete sombrio de uma vida solitária e de uma tragédia, real ou imaginada, que transformou um pequeno pedaço de terra em um dos lugares mais assustadores do México. Se inscreva para mais curiosidades misteriosas.